Fala, nação rubro-negra, Flamengo vai pegar o Bayern de Munique nas oitavas. Eu vou trazer um corte da mídia esportiva aqui de um programa muito bacana debatendo quem que Felipe Luiz deve levar a campo. Alexandre na lateral para marcar mais, do outro lado deve improvisar Danilo na outra lateral ou tem que vir com Varela ou Wesley? E mais discussões, debates sobre o meio de campo. Já vou deixar o crédito do vídeo na descrição, mas antes de tudo eu te peço, se inscreve no canal, que eu sou FB do Fla e trago informações do Flamengo aqui. Todo dia, é claro, estou trazendo muitas informações do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Então se inscreve para você não perder nada e bora ver esse debate sobre o Flamengo ideal para enfrentar o Bayern de Munique. De Munique, só se fala nisso agora, né? Primeiro Palmeiras e Botafogo e o Flamengo e Bayern de Munique, dois confrontos espetaculares envolvendo as três equipes brasileiras classificadas até o momento. É bom saber, né? Os três brasileiros que fecharam a terceira rodada, os três estão classificados. Falta só o Fluminense confirmar sua classificação. Quem sabe amanhã, quem sabe em primeiro lugar, né? O Fluminense passando. Há essa possibilidade, tem a questão do saldo de gols ali contra o Borussia. Se o Flamengo fizer esse caminho aí, vai ser o maior campeão do mundo da história, né? Então, imagina, você tirar Bayern de Munique, depois provavelmente um PSG, o confronto do PSG contra o Miami, aí depois um Real Madrid ou Manchester City, chegar numa final, então Flamengo e Botafogo, é uma coisa completamente fora do eixo e assim, sem dúvida nenhuma, não tem dúvida que vai ser o maior campeão do mundo da história, envolvendo aí os brasileiros, pode ter certeza. Paulo Calçade, Flamengo muito mexido hoje, é mais a gente olhar, esse é um jogo, não é pra gente olhar necessariamente o resultado, mas o que o Felipe Luiz nesse jogo dá de dica para o que vai ser o jogo contra o Bayern de Munique? Estou falando até de escalação, de jogadores foram poupados, outros que jogaram. Acho que o olhar fica mais ou menos por aí, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste. É legal que o Pedro pegou um pessimista. Né? Exatamente. Tem gente que está muito mais confiante. Daqui a pouco ele traz. Mas, cara, a gente tem que entender, quem chegou na última rodada precisando de pontos para ser o primeiro, ou de pontos para uma vaga, jogou de uma forma diferente. Quem chegou já com a primeira vaga garantida, né, o topo, que era o caso do Flamengo, ele já chegou sabendo também o adversário. Talvez o adversário não é que tenha sido uma surpresa, porque a missão do treinador é olhar para as possibilidades. Ou era Benfica ou era Bayern de Munique. E veio o Bayern de Munique. Acho que veio o pior para o Flamengo. Sim. A surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro, né? É que a surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro. Não ter sido o primeiro. Que poupou hoje também, né? Não, mas é claro. É isso. Não, mas negociou. Eles estão, sim, preocupadíssimos e assustados com a temperatura. Sim, exatamente. É muito fácil falar da temperatura, mas jogar num tempo como esse que eles têm enfrentado, totalmente diferente. Então o treinador faz de tudo para poupar seus jogadores, para ter as melhores condições. Então vem Bayern de Munique, é um duelo muito mais pesado, um duelo muito mais perigoso, sem dúvida alguma. Não dá para dizer o Flamengo não vai passar ou vai passar com tranquilidade. Vai dar um baita jogo e vai ser um jogo difícil. Agora, quem já jogou classificado foi isso, um jogo mais no banho-maria. Por quê? Porque quem está em campo e vai jogar e sabe que vai jogar, por exemplo, você tem algumas questões. O Rossi sabe que vai jogar, a Arrascaeta vai jogar, Luiz Araújo vai jogar, vai voltar o Gerson, o Jorginho vai jogar. Com toda certeza vai ter Jorginho, Pulgar. Você tem uma estrutura básica do Flamengo que está aí, que é reconhecida. Tenho dúvida naquela linha de quatro, ali, os dois zagueiros e os laterais, eu não sei até agora. Só que nós temos assim, a quarta-feira, quinta, sexta, sábado e parte do domingo para recuperação. Para quem vem do futebol brasileiro, isso é um luxo. Isso é uma eternidade. Né? Aqui eles podem até pensar em fazer um amistoso no meio disso, porque é muito tempo o futebol brasileiro. Então, cara, acho que dá para jogar. O Danilo é uma questão, tá? Porque o Danilo veio e permaneceu nesse jogo, você fala, poxa, mas será que ele vem com o Léo Ortiz e aí o Danilo... mas o Léo Ortiz também podia estar mais presente. Então, ficam dúvidas a respeito... Ele mudou os Léos, né? Uma hora tirou o Ortiz, outra o Léo Pereira, a respeito da formação. Lateral direita também, o Wesley no banco de reservas. Então, assim, acho que você tem a base do Flamengo, mas algumas decisões são importantes. Mas a base é aquele time. E sem o Pedro. Não acredito que o Pedro inicie essa partida. Aí ele pode tanto vir de Luiz Henrique quanto de Gonçalo Plata para começar o jogo. E o Luiz Henrique, que é um cara que... Bruno Henrique. Bruno Henrique. O que eu falei? Luiz Henrique. Cara do Botafogo. O Bruno é um cara que, quando entra, resolve partidas, né? Ele tem... Essa é uma característica dele. O Felipe falou sobre isso. Então, vamos ver quais são as decisões. Mas é outro time, outra situação, um outro comportamento. Pode ver que o gol sai depois que toma 1-0. Opa, vamos dar um jeito aqui. Sim. E sai com empate. Então, acho que esse jogo não baliza o Flamengo que a gente vai encontrar. Thomas Miller falou isso. Falou para o Sport TV no final do jogo. Legal quando... A experiência do jogador como o jogador tem a consciência, ainda mais um veterano, né, das coisas do futebol. E ele fala, olha, fase de grupos quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Mata-mata é completamente diferente. E mata-mata é outro campeonato, sim, completamente diferente. Não vai ficar carregando muita coisa da primeira fase. Ô, Berner, os dois zagueiros e os dois laterais, quais devem ser contra o Bayern de Munique, hein? Tudo bem? Primeiro, William, boa noite a você, Calçade, ao Jean, aos fãs do esporte. Bom,
Se é um time que você olha no papel e você olha o que vem jogando e que você pode especular ganhar o Mundial, mesmo não sendo favorito, o Flamengo não está entre os favoritos, é o Flamengo. O jogo contra o Bayern é uma bomba que o Flamengo tem que desarmar. Porque o Bayern é um time de muita posse de bola, com alguns jogadores de nível técnico muito alto. Muito alto. Eu não sei se o Musiala volta, ele estava no banco hoje, não entrou. Joga demais. Michael Olise joga demais, lado direito do ataque, joga demais. Aí você pergunta quem? O lateral que marca um pouco mais, porque eu não acho que o Felipe vá abrir mão das suas convicções. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que o Felipe vai fazer. Eu concordo com o Calçade, não é um jogo para o centroavante, é um jogo para você ter transição rápida. Eu acho que o Flamengo pode brigar pela posse de bola com o Bayern de Munique, mas a tendência é que perca. Vale lembrar que o Kompany, o técnico do Bayern de Munique, é um discípulo, assim, guardiolista enorme. Quando o Bayern contratou o Kompany, o Bayern ligou para o Guardiola para saber se tinha nível Bayern de Munique. O Guardiola vai lembrar, trabalhou no Bayern de Munique, Sim. Né, saindo do Barcelona. E falou sim. Então é um time de muita posse de bola, de muita construção, de muita marcação alta. Quais são as minhas dúvidas? Primeiro, você tira o Léo Ortiz, você ganha um pouco de saída de bola, mas você deixa o Danilo. Alguém tem que marcar o Kane no combate. Então você já tem uma dúvida. 2, você vai com laterais mais rápidos ou laterais mais marcadores, porque ambos os lados do Bayern de Munique, do outro lado seja com Coman, com Gnabry, são do lado esquerdo, são lados muito fortes. 3, você briga pela posse de bola mesmo, porque tem uma coisa que o Flamengo vai poder usar, e tem que usar. O passe por trás da defesa do Jorginho, do Gerson, do Eric, para o Luiz Araújo e para o centroavante de velocidade. Porque o Bayern vai jogar com linha alta, e o Bayern deixa espaços várias vezes. Então eu tenho muita dúvida a respeito do que o Flamengo vai fazer. É um jogo dificílimo. O Bayern, para mim, é um dos 3 melhores times, um dos 2 melhores times do campeonato. Quando a gente fala de qualidade de jogo na temporada, o terceiro seria o City, não foi para mim. Sim. Não estou nem colocando o Madrid nesse pacote. Sim. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é um jogo muito grande do Flamengo. O Bayern é favorito, mas se o Flamengo fizer uma grande partida, vai ter que ser uma grande partida mesmo. Tem jogo. Uma grande partida mudando a sua característica, esperando um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais defensivo, ou uma grande partida não abdicando daquilo que o Flamengo faz. E como tem feito, inclusive, nessa fase de grupo, Jean? Tudo bem com você? Tudo bem? Beleza, William? Boa noite para todos. Bom, primeiro, eu entendo, acho legal, acho até divertido esse otimismo do torcedor rubro-negro. Na maior parte das vezes, a gente tem visto, inclusive em rede social, muito torcedor seguir a linha do torcedor que foi ouvido ali pelo Pedro Henrique Torre. Mas, assim, eu acho que foi um dia de muito pouca sorte para o Flamengo, de maneira geral. Muito pouca sorte no jogo, mas essa acho que conta pouco, né? O Flamengo perdeu 5,5 milhões de reais com esse empate, porque meteu 4 bolas na trave e poderia ter vencido. Mas tudo bem, não vai mudar a vida do Flamengo também 5 milhões de reais. Então, acho que a pouca sorte no jogo de hoje, metendo 4 bolas na trave, conta menos para mim do que a pouca sorte que ele teve ao ver o Benfica vencer o Bayern de Munique. Como você disse, ok, o Bayern poupou praticamente o time titular inteiro. Acho que não várias chances para ganhar o jogo. Mas muito então, bem. No segundo tempo, o Bayern principalmente. fez muito. O Bayern mereceu vencer pelo que ele jogou. Não é que o Bayern não estava nem aí com o jogo, né? O goleiro do Benfica acaba sendo o melhor em campo, fez 3 belíssimas defesas na segunda etapa. Quem vem com aquela tese que eu acho completamente estapafúrdia de que o Bayern preferiu pegar o Flamengo ao Chelsea, acho que está completamente equivocado, não viu o jogo, porque, primeiro, o jogo não mostrou isso, né? Quando você transforma um goleiro adversário em melhor em campo, eu acho que você queria ganhar. Então o Bayern tentou ganhar a partida. Eu não estou dizendo, tentou ganhar para fugir do Flamengo, não é nem isso que eu estou falando. Mas esse papo de que o Bayern preferia pegar o Flamengo, eu discordo completamente. E outra, o Kompany tem que ganhar o Oscar de melhor ator do banco de reservas, porque o técnico do Bayern estava inconformado que o gol não saía e tudo mais. Então, assim, é um adversário duríssimo, muito mais difícil do que seriam Benfica ou Boca Juniors. E eu sou daqueles que acho que no mata-mata você pode sempre ter a sua vida facilitada se você tem adversários menos complicados para enfrentar. E o Flamengo, que fez uma baita primeira fase, né? Conseguiu vencer o Chelsea, ficar na primeira colocação, tinha uma perspectiva de pegar Benfica ou Boca Juniors nas oitavas e depois, no pior dos casos, o Botafogo nas quartas. Muito bem, a perspectiva virou Bayern de Munique nas oitavas. Certeza. E se passar do Bayern de Munique, quase certo, eu diria, Paris Saint-Germain nas quartas. Ou seja, ele está em outro campeonato. Um campeonato duríssimo. Ele foi para Champions. Ele foi pra Champions. E aí a gente tá falando... Champions de primeiro escalão. Isso, Agora a isso gente pro tá lado falando da dos- Champions, a da- gente Candidatos a tá falando título. dos europeus top agora, entendeu? Então, assim, talvez os 2 principais favoritos. Então, de fato, virou um caminho muito difícil. A pergunta sobre se o Flamengo tem que mudar para jogar, eu acho que é natural que você mude, porque quando você enfrenta adversários deste nível, desse patamar, é normal que eles consigam se impor. Se não o jogo todo,
pelo menos em boa parte do jogo. Então, acho que assim, o Flamengo vai ter que fazer valer essa característica que ele tem também de saber jogar explorando espaço deixado pelas linhas altas do adversário, porque neste caso isso vai acontecer. O Bayern de Munique não é o Los Angeles, então assim, ele vai subir, ele vai marcar alto, ele vai deixar alguns espaços, mas é muito mais difícil segurar esses caras. Dúvidas na escalação? De fato, eu acho que a presença do Danilo como titular pode indicar... Você acha que uma mudança para uma linha de 5, que nem ele já usou uma vez contra o Corinthians, quando perdeu um jogador, Aí eu não sem acredito. chance? Aí eu não acredito. Eu acho que a gente pode ter dúvida em relação às peças. Assim, para mim, a principal dúvida é quem vai ser o lateral esquerdo. A maior dúvida é na linha esse defensiva. ponto. É, a linha defensiva, O exatamente. lateral esquerdo, se a gente pegar a primeira fase, a gente vê um jogo contra o Chelsea em que o Flamengo usou Ayrton Lucas. Para mim, até de maneira surpreendente. Foi. E não o Alexandro. Para mim, o normal seria contra o Bayern de Munique, pela característica, pela potência que tem os jogadores de lado E o lado do Bayern. mais forte do Bayern, o lado Os de esquerda do titulares, Flamengo, o lado direito do Bayern. O normal seria você colocar o Alexandro ali. Então, não sei se vai ser o Alexandro, se vai ser o Ayrton. Eu iria com o Alexandro. Eu iria com o Alexandre também. O Danilo, com toda a experiência que tem, é um cara interessante. Agora, o fato dele começar jogando hoje pode indicar que ele não comece o jogo contra o Bayern? Me parece que não. A partir do momento que o Arrascaeta foi titular hoje. Pois é, e ele vai jogar contra o Bayern. Isso me surpreendeu. Eu achei, sinceramente, que o Flamengo hoje ia começar com um time completamente reserva. No fim, ele poupa os 4 jogadores que estão pendurados. E alguns? E começa o jogo com o Arrascaeta, começa o jogo com o Luiz Araújo. Eu não achei que esses caras fossem jogar, para ser bem sincero, a partir do momento que você está com o primeiro lugar segurado e que você está jogando a cada 3 dias. Mas aí é aquela história, né, que eu sempre digo. O técnico está olhando os caras, ele tem todos os Sensacional, Pedro Ivo. Se não jogar o Musiala, é o Thomas Miller que joga. Você está vendo o tamanho do... Não podem falar dos volantes, do Goretzka, do Kimmich, de outros jogadores que querem como opções. A minha questão é, quando eu falo por ser um jogo eliminatório, um jogo muito grande, e onde a mobilização virá no limite, qual o impacto que tem, por exemplo, você tomar um gol de uma máquina de fazer gols que nem o Bayern de Munique num jogo como esse? Então são coisas que o técnico precisa ponderar. Eu não sei se... Porque eu acho que o Flamengo não pode abrir mão das suas ideias de jogo. Mas o Flamengo tem algumas virtudes que podem incomodar bastante o Bayern. E aí, mais uma vez, eu vou dizer, o passe que sai por trás da defesa, o Bayern joga com as linhas altas, os zagueiros jogam na linha do meio campo, o Flamengo tem jogadores velozes, inspirados, o Luiz Araújo, que está numa grande fase, o Bruno Henrique, que é um cara histórico e decisivo, o Plata, que é um jogador muito perigoso. Será que o Flamengo tem, por exemplo, que brigar pela posse de bola com o Bayern? Porque eu acho que ele não pode deixar também a bola para o Bayern não ficar tão confortável assim. Mas será que ele tem que brigar pela posse de bola com o Bayern? O Miller falou hoje, precisamos ter a posse nesse jogo. O jogo do Bayern é esse. Ter a posse nesse jogo, nisso. é isso. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas a respeito do que fazer. Acho que o Flamengo só vai perder a posse se ele não conseguir. Dizer que marca alto? ser uma opção, eu Pressiona a saída de bola? acredito que o Flamengo vai jogar do jeito dele. Vai tentar, em alguns momentos. Do jeito dele. Em alguns momentos, Você vai sim. falar assim, o Felipe hoje embaixou, tá todo mundo lá atrás e tal. Não, isso Eu não não. acredito em ver isso. Por exemplo, laterais. Primeiro jogo. E também não sei, Calça, se o Bayern aguenta 90 minutos no calor aqui da Flávia. Tem isso também. É um ponto também. Tá muito quente aqui, tá muito quente aqui. Nesse muito. ponto- É previsão de 30 graus, 34 de sensação na hora que a bola rolar domingo, só pra passar aí. Nesse ponto, qualquer time brasileiro leva vantagem. Por quê? Porque time brasileiro passa 12 meses no caos. É o caos da temperatura, é o caos da viagem, é o caos do gramado com palmo d'água, é o caos do gramado que não tem grama, é o caos de viajar. Até o estadual é um campeonato continental hoje em dia. Você vai jogar em Brasília, vai jogar no Amazonas, é o sintético, é o gramado. Então, time brasileiro não tem a vida tranquila, não tem. Só tem perrengue. Então, o Mundial é tão luxuoso que não tem problema para time brasileiro. O calor atrapalha, mas os caras falam, isso tá bom, mais um calor na nossa vida. Né? Eu quero ver os caras, os europeus jogarem com as nossas condições o tempo todo. Seria uma loucura. E só para voltar aos laterais, porque assim, o que o Felipe fez? Contra o Esperance, Varela e Lucas. Depois Chelsea, Wesley e Lucas, os mais ofensivos que ele tem. Então, Era um time extremo, super. Você poderia falar, ele vai dosar. Ele vai com um lateral. Vai ser os dois para pressão alta e para transição rápida, né? E esse de hoje, tudo bem, o de hoje era um time modificado, mas era o Alexandre e o Varela. E aí, qual vai ser contra o Bayern de Munique? Os dois ofensivos, ele vai equilibrar, um mais ofensivo, o outro que ele pode prender um pouquinho mais, não dá para saber. Essa é uma leitura interna dele a respeito do adversário e de uma fase que não tem mais volta. Uma coisa são as suas decisões na fase de grupos, tudo bem, se errar, você dança, mas tem um segundo jogo, tem um jogo à frente. Agora, é o seguinte, a única coisa que pode ter à frente é uma prorrogação. É isso aí, Nação Rubro-Negra, esse é o corte da mídia esportiva que eu trouxe para vocês. Programa esportivo debatendo sobre o time ideal do Flamengo para enfrentar o Bayern de Munique. Será que o Flamengo tem que ser reativo ou tem que continuar jogando aberto, de peito aberto, como vem jogando sempre, como é o estilo de jogo de Felipe Luiz? Comente a sua opinião aqui abaixo e também quanto que você acha que vai ser esse placar. O Flamengo tem
condições de passar pelo Bayern de Munique ou não? Eu falo que sim, mas Felipe Luiz, na minha opinião, teria que mudar um pouco o jeito de jogar, não ficar tanto com a bola assim, porque eu acho que quem vai tentar ficar muito com a bola também é o Bayern de Munique, que tem essas características, e vai ser um embate muito bacana de se ver. Acho que sim, o Flamengo tem que explorar a linha alta do Bayern de Munique, tem jogadores com qualificação para isso, qualificados para isso. Luiz Araújo, Bruno Henrique, são muito rápidos e tem jogadores muito bons tecnicamente para poder também encontrar esses jogadores nos espaços vazios que o Bayern de Munique pode deixar. E você o que acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as próximas notícias e informações, os próximos vídeos do Mengão. Tamo junto!